Você já tentou se comunicar com alguém que não fala verbalmente e sim só com o olhar? Hoje eu vou contar o que eu aprendi com um aluno autista de 7 anos que era não verbal e por que que a observação e a paciência pode ser a ponte que transforma tudo. Então, se você lida com uma criança autista ou com uma criança que se fecha para o mundo, digamos assim, esse vídeo vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza, conexão e também gerar possíveis resultados. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, nesses quase 10 anos, eu tive o prazer de trabalhar com crianças autistas, então todas as turmas que eu tava, graças a Deus, tinha de 1 a 2 autistas. Eu dou graças a Deus porque eu aprendi muito. Na verdade, a sensação foi de que eu recebi para aprender. A verdade seria essa. Mas no caso dessa criança, foi bem diferente de todos que eu lidei. Eu sei que cada ser humano é único, enfim, não estou padronizando, mas ele foi o único que eu recebi que era não verbal. E ele, com relação ao social, não é que ele era nem agressivo e não tinha paciência, nem nada disso. Até porque, se algum amigo ou eu, o professor, se a gente pegasse na mão dele, não vem aqui e tal, ele ia de boa. Só que ele não tinha comunicação, aquela coisa de se comunicar ou tanto verbalmente ou também com o corpo em si, tipo, de estar participando de alguma coisa e tal. Ele sempre ficava muito mais na dele, na imaginação dele. Ele também tinha uma questão do tato, de gostar de estar tocando e levando as coisas na boca. Isso eu também já vi um pouco acontecer com algumas crianças autistas, porque parece que eles ficam ainda em alguns estágios lá das idades iniciais, que já era para ter passado, mas que não passou. E às vezes fica lá. Ou seja, no caso dele, tudo que ia na mão ia na boca. Bom, então, resumindo, era isso. E como que foi então o proceder? Na verdade, essa parte aqui ela vai ter até a ver com inclusão. E eu vou explicar o porquê que ela tem a ver com inclusão. Porque na verdade, eu não tenho uma coisa de tipo, vou agir de uma maneira diferente com ele ou vou projetar algo diferente para ele. Até porque a minha observação é a mesma para todos os alunos. Eu vou ver quais são os feedbacks que os alunos vão estar dando ali e eu vou saber até onde eu posso exigir um pouco mais, até onde ele dá conta, até onde. Porque tem alunos que são mais agitados, até onde eles conseguem ter mais concentração, vamos dizer assim. Então, esse primeiro momento são praticamente feedbacks que vão ser recolhidos ali durante a aula. Então, eu sempre vou levar a aula de maneira em comum para todos. E aí entra a inclusão. Qualquer atividade que eu for fazer, eu vou incluir ele na atividade, é claro. E isso é importante porque, tanto para as crianças e quanto para ele vai ficar subentendido ali que são todos um só, e de fato são. Então as crianças, só depois que elas vão estar percebendo que, o amigo ali, ele vai ter um pouco mais de dificuldades em algumas situações, mas no todo ele vai falar, não, ele faz parte. Porque o tempo todo ele vai ter que fazer parte das atividades propostas. E é claro, eu, no meio das atividades, vou ver o que ele dá conta, o tanto que ele dá conta, o quanto que ele concentra ou não. Qual é o tempo que ele precisa para poder ficar um pouco sozinho, para regular? Porque também tem isso, ele não fica muito tempo ali envolvido no social, ele precisa de um timezinho para se retirar. Isso tudo você só percebe no meio da aula. Se você pega e já separa ele para uma outra sala, com uma outra pessoa, com um tutor, enfim, você não consegue trazer ele para o grupo e ver o quanto ele consegue evoluir no grupo, ou seja, o quanto ele consegue ficar mais tempo ali no social. Porque é uma das prioridades desse diagnóstico, tá? É isso. Esse primeiro momento é recolher esse feedback. E também com relação à inclusão, para ele fica a ideia de tipo, olha, essa daqui é a sua turma, esses são seus amigos e aquele é o seu professor. Essa é, assim, a inclusão, na minha opinião, começa daí. Então, faço todo esse recolhimento de feedback e também o processo de inclusão. Percebe então que a moeda que eu estou jogando aqui é a moeda de longo prazo. Porque depois que eu colho os feedbacks e começo a saber o que eu posso cobrar, o que eu não posso cobrar, respeitar os momentos ali, eu já consigo começar a almejar trazer ele para o social. Então, com o tempo, o que foi acontecendo? Primeiro, ele me pediu o colo em alguns momentos, porque tinha um momento que descompensava, enfim, estava mais agitado. Ou seja, me pediu o colo, eu já vi que ele me via e via também outros professores como
alguém de confiança, um porto seguro. Isso é muito importante, porque a partir disso ele já cede um pouco mais para você guiar ele para o social. E aí, passando um pouco mais de tempo, foi sensacional essa parte, porque na medida que a gente ia fazendo as atividades, eu sempre estava precisando conduzi-lo, sempre precisando chamá-lo. E aí também era bacana, porque os alunos às vezes também, antes de eu falar algo ou pedir ou chamar, os alunos também já iam fazer, vem, e já puxava. Isso também é muito bom. Isso enfim, é excelente. É você usar do meio para conquistar e trazer ele para o meio. Mas aí teve um certo momento da aula que a gente se preparou para tocar o instrumento. E nesse momento que a gente pegou e começou a tocar, eu fiquei olhando para ele para ver qual seria a reação, até porque nesse dia ele estava um pouco mais agitado, então eu preferi deixar ele um pouco ali para se tranquilizar. Na medida que a gente foi tocar o instrumento, ele correu e foi e pegou o instrumento dele e botou também. Claro, ele não dava conta de tocar, mas ele pegou e assoprou, enfim, era a flauta no caso. Eu falei, cara, interessante, isso aqui é um marco, porque eu não precisei chamar, nem os amigos precisou chamar. Ali foi a questão de tipo, eu pertenço a esse grupo, sabe? Por mais que eu tenha a minha dificuldade, eu pertenço a esse grupo. Eu gosto desse grupo, eu gosto desse professor, eu gosto de quem me conduz. E aí, olha, se isso não é inclusão, eu já não sei mais o que é inclusão, tá? A ponto dele sozinho já vir fazer. Então, ou seja, para outras atividades, para outros tipos de momento também, ele já começava a vir. Cara, isso é um avanço porque, como eu falei desde o início do vídeo, a gente não tinha esse feedback dele. Ele ficava muito mais na dele, no mundo dele, imaginando e me fazendo sons. Focado um pouco mais, ou seja, mexendo em algumas coisas, ou então estava sempre comendo alguma coisa, uma uva, enfim, para poder, porque tudo vinha na boca. Veja, ou seja, uma criança que estava exatamente fechada ali, a partir de agora ela já começa a ceder mais pro grupo. Então o grupo vai descer, ela vai descer também. E olha, interessante, porque ela também não brincava com as crianças, ela ficava mais na dela. As crianças às vezes vinham ali e tal, não sei o que, ele ficava de boa, mas eu vi em certos momentos alguns sorrisos aparecer. E isso depois do meio do ano, tá? Demorou. Olha quanto tempo demorou. Então eu fiquei muito satisfeito porque eu vi o quanto o social, o meio, conseguiu abraçar, trazer ele e passar uma sensação de pertencimento. Percebe então que agora as coisas ficam mais tranquilas? Fica mais tranquilo de conduzir agora, já que tem a confiança, já que já tem esse senso de pertencimento ao grupo. Porque, no geral, o que a gente precisa fazer? É fazer com que ela tenha autonomia. Então, quando você pega qualquer criança que tenha algum tipo de dificuldade, com ou sem diagnóstico, o procedimento é o mesmo. Até onde ela dá conta? O que ela vai dar conta? Não, ela só dá conta disso aqui. Beleza, então a partir disso aqui, a gente entrega isso aqui e vê o quanto que a gente pode puxar mais. A fim de que ela consiga ter mais autonomia, que ela não precise de alguém ali com ela o tempo todo. Esse é o resumo. Então agora sim, eu já sei o que ele dá conta e a partir disso eu vou cada vez mais pedir com que ele dê conta um pouco mais, que ele fique um pouco mais de tempo sentado, que ele fique um pouco mais de tempo no grupo, que ele se concentre um pouco mais em algumas atividades. É isso. Apesar dos pesares, ou seja, tem momentos que vai estar descompensado ou não. Mas é por esse caminho que a gente começa a construir a autonomia. Mas agora, se ele não está no grupo, e se também não tem um trabalho onde ele possa se sentir parte desse grupo, ou seja, o tempo todo ele precisa ficar separado, ele precisa de um acompanhante e tal. Primeiro, não tem pertencimento ao grupo. Segundo, como que ele vai construir uma autonomia, sendo que é tudo diferente, ele fica separado e o tempo todo ele está com alguém? Não se constrói autonomia assim. É claro, ele precisava de alguém sim ali. Não estou falando disso. Não estou falando de que a gente não vai colocar, para quem precisa, a gente não vai colocar alguém ali, um tutor para tá auxiliando. É claro que sim, no caso dele era isso. Mas observa, você consegue pensar junto comigo o que eu estou querendo dizer aqui com relação a construir autonomia? Bom, é isso. Esse foi o resumo.
esses foram os aprendizados que eu tive de como lidar ali, de entender, de puxar os feedbacks e como que se dava aquela comunicação dele ali. Por mais que ele não falava, ele estava sensível, ele estava atento, ele já entendeu e me mostrou que, olha, se você continuar com essa inclusão aí, vai chegar um momento que você não vai precisar me chamar para atividade, eu vou vir sozinho. Isso é sensacional. De fato, de início tinha que estar chamando. É claro que depois dele vir, não foi todas as vezes que ele vinha, às vezes sim tinha que chamar, sabe? É um trabalho contínuo. É como eu falei agora atrás, você joga com a moeda do tempo. Mas sem dúvida seria um dos melhores, não vou falar que é o único melhor caminho, mas seria um dos melhores caminhos para uma condução e uma educação salutar. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que alguma informação tenha ficado aí na sua cabeça, alguma maneira de lidar de uma forma diferente ou de pensar de uma forma diferente com relação a esse assunto e que você possa usar aí no seu dia a dia. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa aqui nos comentários aqui o que você achou, o que você tem de sugestão também. E até o próximo vídeo.